A produção de goma de mascar começa com a recepção da matéria-prima em uma fábrica especializada, onde a qualidade de cada componente é verificada. A base da goma é um polímero sintético que chega ao armazém em sacos herméticos e passa por um controle de entrada para verificar sua conformidade. A base polimérica é pesada em balanças precisas e carregada em um misturador industrial, onde será preparada para processamento posterior. O misturador é aquecido até a temperatura de amolecimento do polímero, para que a massa se torne plástica e pronta para receber outros ingredientes. À base amolecida, são adicionados plastificantes, que conferem elasticidade à goma de mascar e impedem que ela endureça durante o armazenamento. Em seguida, são introduzidos emulsificantes, que garantem a distribuição uniforme de todos os componentes e a estabilidade da textura do produto acabado no armazém. A mistura é agitada por 20 minutos a temperatura constante, para que todos os aditivos se integrem completamente na matriz polimérica. Após a mistura inicial, adiciona-se a massa açúcar em pó, ou substitutos do açúcar, que constituem uma parte significativa do produto final. Os adoçantes são adicionados gradualmente, em pequenas porções, para evitar a formação de grumos e garantir a homogeneidade de toda a massa no tambor. Paralelamente, prepara-se a composição aromática, misturando aromatizantes naturais e sintéticos em um recipiente separado, sob o controle do tecnólogo. Os aromatizantes são dosados com precisão de miligramas, pois sua concentração influencia criticamente as características gustativas do produto final. A mistura aromática preparada é introduzida na massa principal e continua a ser misturada intensamente para distribuir uniformemente o aroma por todo o volume. Adicionam-se ao misturador ácidos alimentares, que regulam a acidez e intensificam a percepção gustativa dos aromatizantes ao mastigar a goma. O próximo componente são os corantes, que conferem à goma de mascar uma cor característica, que deve corresponder ao sabor declarado e atrair o consumidor. Os corantes são cuidadosamente misturados até obter uma tonalidade uniforme sem manchas, o que requer mais 5 minutos de trabalho do misturador. Após a introdução de todos os componentes, a mistura é agitada por mais 15 minutos para atingir uma consistência e cor absolutamente homogêneas em toda a massa. A massa pronta é descarregada do misturador para uma esteira transportadora, que a move lentamente para a próxima seção da linha de produção. A massa entra na extrusora, onde é pressionada através de orifícios de moldagem, formando uma fita contínua com espessura e largura específicas. A extrusora mantém a temperatura da massa em um nível em que ela permanece plástica, mas não gruda na superfície do equipamento e nas formas. A fita de chiclete que sai da extrusora passa por um túnel de resfriamento, onde a temperatura é gradualmente reduzida até atingir valores ambientes, sem mudanças bruscas. O resfriamento leva alguns minutos e permite que a massa endureça, mantendo a elasticidade e as propriedades mecânicas necessárias para o corte. A fita resfriada é transportada para os calandros, que a laminam entre os rolos, uniformizando a espessura e compactando a estrutura do material em toda a largura. Os calandros regulam a pressão e a velocidade de rotação dos rolos,
para obter uma fita com espessura rigorosamente definida, de acordo com os padrões de qualidade do produto. Após a calandragem, a fita é enviada para a mesa de polvilhamento, onde uma fina camada de açúcar em pó ou amido é aplicada à sua superfície. A cobertura evita que os pedaços de chiclete grudem uns nos outros durante o corte, embalagem e armazenamento subsequente em caixas. A fita com cobertura é enviada para um cortador guilhotina, que a corta automaticamente em tiras de largura definida com alta precisão de repetibilidade das dimensões. O cortador é equipado com lâminas afiadas, que realizam movimentos rápidos, separando a fita sem deformar as bordas e mantendo a geometria uniforme de cada tira. As tiras são então enviadas para um cortador transversal, que as corta em pedaços individuais ou placas de tamanho padrão para venda a retalho. A velocidade de trabalho dos cortadores é sincronizada com a produtividade de toda a linha, a fim de garantir um fluxo contínuo de peças acabadas para a área de embalagem. As almofadas cortadas são transportadas para uma esteira, onde um sistema automático verifica seu tamanho e descarta os produtos que não atendem aos parâmetros estabelecidos. O sistema de controle utiliza sensores ópticos que escaneiam cada pastilha e comparam suas dimensões com os valores de referência no banco de dados. Os produtos rejeitados são automaticamente removidos da esteira transportadora e encaminhados para a reciclagem, onde são novamente derretidos e devolvidos ao ciclo de produção. As pastilhas adequadas são transferidas para o equipamento de aplicação de revestimento externo, que protege a goma de mascar da umidade e do ar no armazém. O revestimento é aplicado por pulverização de uma fina camada de cera alimentar, ou glacê especial, na superfície de cada pastilha na câmara de processamento. Após a aplicação do revestimento, as pastilhas passam por uma câmara de secagem, onde o revestimento endurece sob a ação de um fluxo de ar quente a uma temperatura definida. A secagem dura alguns segundos e conclui o processo de formação da camada protetora, após o que as pastilhas estão prontas para o embalamento primário em blisters. As pastilhas são enviadas para a máquina de embalagem, que forma os blisters a partir de uma película termoplástica por meio de moldagem a vácuo em moldes especiais. A película é aquecida e pressionada contra o molde, formando células nas quais as pastilhas de goma de mascar são então colocadas automaticamente, uma a uma. Os blisters cheios são fechados com uma folha de alumínio ou um suporte de cartão, que é colado ao filme sob pressão, selando hermeticamente cada célula do produto. Os blisters selados são transportados para um cortador que divide a fita contínua em embalagens individuais de tamanho padrão para venda a retalho nas lojas. Cada embalagem passa por uma impressora que imprime a data de fabricação, o prazo de validade e o número do lote para garantir a rastreabilidade. A impressora utiliza tecnologia a jato de tinta ou laser, garantindo a nitidez e a resistência da marcação ao desgaste durante o transporte e armazenamento da mercadoria. Os blisters embalados são transportados para a área de embalagem em grupo, onde são colocados em caixas de papelão, de acordo com uma quantidade pré-determinada de unidades. Um empilhador automático forma fileiras uniformes de blisters dentro da caixa, otimizando o uso do espaço e evitando danos durante o transporte dos produtos. Após o empilhamento, as caixas são fechadas automaticamente, com abas que são fixadas com uma pistola de cola,
aplicando cola termofusível nos pontos de junção das abas da embalagem. A cola endurece em poucos segundos, garantindo uma junção resistente, após o que as caixas são transportadas para a estação de etiquetagem para marcação. Nas superfícies laterais das caixas são coladas etiquetas com informações sobre o produto, o fabricante, a composição e as condições de armazenamento, de acordo com os requisitos legais. A máquina de etiquetagem utiliza sensores de posicionamento para colocar cada etiqueta exatamente no local especificado, sem distorções ou rugas na superfície. As caixas com etiquetas coladas são encaminhadas para o controle de peso, onde balanças automáticas verificam se a massa de cada embalagem está em conformidade com a norma. As balanças transmitem os dados ao sistema de controle de produção, que registra os resultados da pesagem e, ao detectar desvios, envia um sinal ao operador da linha. As caixas que passam pelo controle de peso são encaminhadas para o detector de metais, que verifica se há inclusões metálicas estranhas dentro da embalagem. O detector de metais utiliza um campo eletromagnético de alta sensibilidade, que permite detectar até mesmo as menores partículas de metal, com menos de 1 milímetro de volume. Ao detectar metal, o sistema automaticamente rejeita a caixa para um depósito separado para posterior abertura e verificação detalhada do conteúdo por especialistas. As caixas em condições adequadas continuam seu movimento pela esteira até a área de formação de paletes de transporte, onde são agrupadas para envio ao depósito. O empilhador automático de paletes agarra as caixas com um manipulador e as empilha em uma ordem estritamente definida, em camadas sobre um palete de madeira de tamanho padrão. Cada camada na palete é formada de acordo com um esquema definido, que garante a estabilidade da pilha e evita o deslocamento das caixas durante o transporte para o armazém. Após a colocação da última camada, o palete é envolvido por várias camadas de filme stretch, que aperta as caixas e as fixa no palete. O filme stretch é enrolado por um enrolador automático de paletes, que gira em torno do palete fixo, esticando uniformemente o material em toda a altura da pilha de produtos. A palete pronta é marcada com uma etiqueta especial, com informações sobre o conteúdo, a quantidade de caixas, a data de embalagem e o número do lote para registro. A palete marcada é transportada por uma empilhadeira elétrica para o armazém de produtos acabados, onde a temperatura e a umidade do ar são mantidas sob controle constante. No armazém, as paletes são colocadas em prateleiras especiais, organizadas de acordo com um sistema de armazenamento, direcionado para uma rápida localização e envio de encomendas aos clientes. O sistema de gestão do armazém atribui automaticamente a cada palete um número de célula único, que é registrado na base de dados para controlo dos saldos de produtos. Os funcionários do armazém utilizam terminais de coleta de dados com leitores de código de barras para registrar os movimentos das paletes dentro do armazém em tempo real. Paralelamente ao armazenamento, o laboratório de qualidade seleciona amostras de cada lote para realizar os testes finais dos produtos antes de serem lançados no mercado. Os laborantins verificam as propriedades organolépticas da goma de mascar, avaliando a cor, o cheiro, o sabor e a textura das amostras, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. Em seguida,
realizam análises físico-químicas, medindo a umidade, o teor de açúcar, a acidez e outros parâmetros utilizando equipamentos laboratoriais de alta precisão. O controle microbiológico inclui o cultivo de amostras em meios nutritivos para detectar a possível presença de micro-organismos patogênicos no produto acabado. Todos os resultados dos testes são registrados em um sistema eletrônico, onde são automaticamente comparados com os valores normativos e é gerado um protocolo de controle de qualidade do lote. Se todos os indicadores estiverem em conformidade com as normas, o lote recebe autorização para comercialização e as informações são transmitidas ao Departamento de Logística para o planejamento das remessas. O Departamento de Logística forma os pedidos de remessa de acordo com as solicitações das redes comerciais e distribuidores, otimizando as rotas de entrega dos produtos. Os pedidos são enviados para o armazém, onde os operadores, com a ajuda de empilhadeiras, retiram os paletes necessários das prateleiras e os transferem para a área de separação. Na área de separação, são formados paletes mistos. Se o cliente tiver pedido vários sabores ou formatos de embalagem de goma de mascar ao mesmo tempo. Os montadores escaneiam cada caixa ao transferi-la para um novo palete e o sistema verifica automaticamente a conformidade do conteúdo real do pedido com a nota fiscal eletrônica. Os paletes montados são transferidos para a expedição, onde são preparados para carregamento nos veículos, observando os requisitos de temperatura para transporte. Os funcionários da expedição verificam o estado das paletes, a integridade do filme plástico e a presença de todos os documentos de acompanhamento necessários antes de iniciar o carregamento nos veículos. O carregamento é feito com empilhadeiras, que colocam cuidadosamente as paletes na carroceria do veículo, garantindo uma distribuição uniforme do peso pelos eixos. Após o carregamento, o motorista recebe as notas fiscais, as faturas e os certificados de qualidade necessários para o transporte legal dos produtos pelo país. O transporte sai do armazém da fábrica, seguindo uma rota previamente planejada, que leva em consideração a localização de todos os pontos de entrega e o tempo ideal de chegada. Ao chegar ao centro de distribuição da rede, os produtos passam por um controle de entrada, onde se verifica a conformidade da quantidade e da qualidade da mercadoria com os dados da nota fiscal. Os paletes são descarregados e colocados no armazém da rede, de onde os produtos são distribuídos para lojas individuais, de acordo com suas necessidades e pedidos atuais. Nas lojas, as caixas são desembaladas e os blisters de chiclete são colocados nas prateleiras da área de vendas, posicionando-os na zona de compras por impulso, perto das caixas registradoras. Os merchandisers monitoram o nível de abastecimento das prateleiras, reabastecendo regularmente os estoques do depósito da loja e garantindo a atratividade visual da vitrine para os compradores. O comprador escolhe o sabor que mais lhe agrada e pega o blister da prateleira, indo em seguida para o caixa para pagar a compra junto com outros produtos. No caixa, o caixa escaneia o código de barras na embalagem. O sistema determina automaticamente o preço e adiciona o produto ao ticket do comprador para pagamento posterior. Após o pagamento, o comprador recebe o recibo e pode abrir o blister, retirando uma pastilha de chiclete para consumo imediato, logo na saída da loja. A cobertura protetora da pastilha
é facilmente removida com os dedos, após o que o comprador coloca a pastilha na boca e começa a mastigá-la. Durante a mastigação, os adoçantes e aromatizantes são liberados da massa, afetando as papilas gustativas da língua e criando sensações gustativas agradáveis. A base polimérica mantém a elasticidade por um longo tempo, permitindo continuar a mastigação sem perda da textura e forma do produto na boca. Após algum tempo, a concentração das substâncias gustativas diminui e a goma de mascar perde gradualmente o sabor, sinalizando o fim do ciclo de uso. O consumidor retira a goma da boca e a joga na lixeira, encerrando assim o ciclo de vida desse produto específico. Enquanto isso, a fábrica continua a produzir continuamente novos lotes de goma de mascar, onde todos os processos se repetem ciclicamente de acordo com um esquema estabelecido. Os operadores da linha controlam o funcionamento do equipamento, coletam periodicamente amostras para controle intermediário e corrigem os parâmetros quando detectam desvios no processo. Os engenheiros de manutenção realizam inspeções e ajustes programados dos mecanismos, substituindo peças desgastadas e lubrificando os nós para evitar avarias no equipamento. O Departamento de Desenvolvimento trabalha na criação de novos sabores e texturas, realizando testes laboratoriais de receitas experimentais antes do lançamento na produção em massa. Os profissionais de marketing analisam os dados de vendas e as preferências dos consumidores, planejando campanhas publicitárias e o lançamento de novos produtos no mercado em determinadas épocas do ano. O departamento financeiro calcula o custo de produção, levando em consideração os custos de matéria-prima, energia, embalagem e logística para cada lote de produtos fabricado. O Departamento de Suprimentos monitora constantemente o nível de estoque de matéria-prima no armazém e faz pedidos aos fornecedores em tempo hábil para garantir o funcionamento ininterrupto da linha de produção. O Departamento de Segurança monitora o cumprimento das normas sanitárias, treina o pessoal e controla a execução de procedimentos que evitam a contaminação dos produtos por patógenos. A gerência da fábrica analisa os indicadores de produção, planeja a modernização dos equipamentos e o desenvolvimento da capacidade para aumentar o volume de produção de chicletes no futuro. Assim se conclui o ciclo completo de produção de chicletes, desde a chegada da matéria-prima até o produto final chegar às mãos do consumidor final.